Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme cada um de nós tiver um pedacinho do seu tempo para fazer uma pequena meditação neste dia de São Bernardo. Fazemos-la a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Neste dia, vamos, nesta manhã, tentar responder à pergunta: quantas vezes posso comungar por dia? Seguindo a doutrina da Igreja. No Evangelho do dia de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 22, versículo 34-40. Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo e um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Uma fotografia tirada do Iraque, numa igreja, os meninos da primeira comunhão, depois da guerra e da reconstrução da igreja, eles preparam-se para o dia da sua primeira comunhão. Bernardo, luz celeste, que agora festejamos, transforma em dons divinos os hinos que cantamos. O Cristo no meu peito, sol vivo que flameja, te faz coluna, escudo, doutor de sua igreja. O Espírito em teus lábios pôs fontes de verdade e mel que se derrama por toda a humanidade. Ninguém com mais ternura nos fala de Maria. Busquemos na parcela a estrela que nos guia. De claustros tu semeias a Europa e o mundo inteiro. Os papas te consultam, dos reis és conselheiro. Ao Deus que é unitrino, as vozes elevemos e um dia face a face contigo contemplemos. Qual é a tradição da Igreja? Quantas vezes posso comungar por dia? Quem faz a opção de comungar nas mãos, tenta-se construir uma cruz, a mão direita por baixo da mão esquerda, onde é colocado o corpo de Jesus,
e depois a mão direita retira a Sagrada Comunhão e introduz na própria boca. Quem faz a opção de comungar na boca, a doutrina da Igreja sobre a comunhão. Há fiéis que por diversas razões participam de muitas missas num só dia, como é o caso dos ministros ordinários da Eucaristia, os sacristães, os leitores, os acólitos e os animadores de canto. Mas será que eles podem comungar em várias missas no mesmo dia? Não há uma norma específica que limite o número de vezes que a pessoa pode assistir à missa num dia, mas sim se especifica o número de vezes que se pode comungar. O Código de Direito Canónico diz-nos: é permitido comungar até 2 vezes por dia. Tal norma é estabelecida no Código de Direito Canónico para determinadas circunstâncias. Com relação aos padres e ao número de missas que celebra, o Código diz: exceptuados os casos em que, segundo as normas do direito, é lícito celebrar ou concelebrar a Eucaristia várias vezes ao mesmo dia, não é lícito ao sacerdote celebrar mais que uma vez por dia. Se houver falta de sacerdotes, o ordinário do lugar, o bispo, pode permitir que, por justa causa, os sacerdotes celebrem 2 vezes ao dia, ou mesmo, se nas necessidades pastorais o exigirem 3 vezes nos domingos e nas festas de preceito, diz no Cânon 905. Portanto, normalmente, ou em circunstâncias ordinárias, porque há exceções, os sacerdotes não podem celebrar mais de 2 missas e, por conseguinte, não devem comungar mais de 2 vezes ao dia também. Se isso se aplica aos padres, aos sacerdotes, quanto mais aos fiéis. Quem tiver recebido a Santíssima Eucaristia pode voltar a recebê-la de novo no mesmo dia, mas somente dentro da celebração eucarística em que participe, salva o prescrito no Cânigo 921, que diz: mesmo que já tenha comungado nesse dia, aos que se vê em perigo de vida, recomenda-se que comunguem de novo. Cânon 917. A Santa Sé explicou que voltar a recebê-lo de novo significa pela segunda vez. Não mais que isso. O texto em latim utiliza a palavra iterum,
que significa em sentido estrito uma segunda vez, outra vez de novo. No Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo da Igreja Católica, 1338, nota 224, menciona que os fiéis no mesmo dia podem receber a Santíssima Eucaristia somente uma segunda vez, mas nunca em duas missas seguidas, uma em inglês e outra em português, uma em francês e outra em espanhol, nunca seguidas. No Código permite-se a possibilidade de comungar 2 vezes ao dia, sempre que o fiel participar de 2 missas. Então a Igreja afirma a impossibilidade de receber a Sagrada Comunhão mais do que 2 vezes ao dia. Porquê? O motivo de não se comungar várias vezes ao dia é o respeito e a veneração à Eucaristia, cuja recepção não deve ser banalizada. E continua o Catecismo da Igreja Católica. Mas precisamos levar em consideração que ninguém se torna mais cristão ou mais santo pelo simples facto de comungar mais de uma vez ao dia. Mais do que comungar várias vezes ao dia, o que podemos recordar é sempre estar na graça de Deus, como também ter uma boa disposição, a preparação, e fazer a posterior ação de graças para que a comunhão eucarística dê seus frutos. Mesmo comungando apenas uma vez por semana, participando da missa inteira todos os domingos e festas de preceito, a pessoa pode crescer e ou amadurecer na vida cristã se o fizer como convém. Se o fiel puder participar da Eucaristia todos os dias, como a Igreja aconselha, fará muito bem, mas uma boa comunhão semanal bem recebida vale mais que receber a comunhão todos os dias de maneira rotineira e superficial. Isto são as palavras do Catecismo da Igreja Católica. A preparação, a profundidade como se faz a comunhão, a ação de graças, tudo são valores que a Igreja dá relevo.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, neste dia, reflitamos sobre a riqueza de receber a Sagrada Comunhão e procuremos entender aquilo que nos recomenda a Santa Amada Igreja no valor do pão eucarístico que o Senhor nos deixa, na forma como recebemos, na profundidade como o pão, o dom de Deus cai na nossa alma. A todos um santo dia.